Oi pessoal, oi meus amores, como é que vocês estão? Eu tô na bênção aqui, né pessoal? Acabei de gravar meu devocional que vai estar aí no canal do YouTube, mas eu quero gravar mais um diário, né? Um vlog do meu emagrecimento. Eu sei que eu tenho postado pouco, eu quero me esforçar para postar mais sobre isso, mas eu quero já pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, compartilha, comenta, porque qual é o propósito de eu estar falando sobre o meu processo de emagrecimento? Para ajudar outras pessoas que, assim como eu, passaram pela obesidade, estão passando pela obesidade e que precisam ser motivados, porque no meu processo, né, pessoal, o que me ajudou bastante foi ouvir relatos de outras pessoas que também foram obesas, que também tiveram ali uma dificuldade, que conseguiram, né, alcançar o seu objetivo. Isso me motivou. Então é isso que eu estou fazendo aqui também, né? E para quem não sabe, eu já emagreci praticamente 50 quilos, pessoal, e como eu sempre digo, né, não tenho nada contra, né, quem faz a bariátrica, quem, né, faz tratamento, cada um sabe de si. Mas eu fui sem bariátrica, foi sem medicação, foi só com fé, pessoal, principalmente fé, e foi com determinação, pessoal. Por quê? Porque a gente tem que ser determinado. Você sabe que a obesidade, pessoal, ela é algo que toda a vida eu vou ter que enfrentar ela, né? Mas não tem fé? Tenho fé, eu creio em Deus, mas eu nasci já com a obesidade. Por quê? Porque eu fui gordinha, eu sempre fui aquela criança mais gorda, mais fora do... E eu sempre fui uma pessoa que engorda muito fácil, pessoal, muito mesmo, né? Eu sempre fui aquela pessoa que a obesidade, né, ela me acompanhou por muito... E ela me acompanhou, né, pessoal? E eu sempre tive que cuidar para comer, porque às vezes só de comer um pouquinho parece que eu já engordava, né? Comer um doce, enfim, jantar um... Então eu sempre tive que lidar com a obesidade e eu vivi com isso muitos anos, e chegou um ponto da vida que eu decidi que eu não ia mais me preocupar, que eu ia ficar gorda, que eu não ia mais me preocupar, que eu ia ter a minha vida, ia ser feliz com o peso que eu estava. Meu esposo nunca reclamou de eu ser gordinha, né? Gordinha, modo dizer, eu era obesa, né, pessoal, obesa. E era isso, só que começou a dar problema na saúde, pessoal. E eu vou dizer para você que até hoje eu lido com as sequelas da obesidade. Por quê? Porque ainda dói o meu corpo, eu ainda tenho dificuldades em algumas partes do meu corpo. Por quê? Porque eu sobrecarreguei ele muito grande. Para você ter noção, eu carregava outra Márcia, né? Eu sempre digo que eu tinha duas Márcias em mim, né? A Márcia e a outra Márcia da obesidade, porque eu tinha o dobro do meu peso, o dobro do meu, né? Então isso causou... Hoje eu lido com flacidez, né, pessoal? E é sobre isso até que eu... Porque depois de quase 50 quilos, praticamente... claro que tem muita sobra de pele, tem muita flacidez, ainda tem gordura, pessoal. Eu tenho muita gordura nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui sempre foi o meu... Por quê? Porque eu sou uma pessoa que já é de família. As pessoas mais magras têm barriga, né? Então eu tenho ainda tenho muita gordura na barriga, mas também tenho muita flacidez. Esse dia eu estava me olhando no espelho, né? Enfim, né? Me vendo assim, sem a roupa, para ver como é que estava. E eu tenho muita sobra de pele. É aquela questão que muitas pessoas, até uma influenciadora, que ela emagreceu muito, mais de 70 quilos, e ela agora fez a cirurgia de reparação. E até é uma coisa que eu digo para você, hoje, se me perguntasse, né? Hoje eu não tenho dinheiro, né? Não tenho condições. E mesmo que eu tivesse, hoje eu não faria, porque eu não tenho coragem. Eu não sou muito de cirurgia, de anestesia, bisturi. Eu tirei vesícula faz alguns anos e foi muito ruim. Eu passei muito mal, assim, tive muita dificuldade na recuperação. Foi só Deus que me ajudou. Então, a anestesia ficou muito tempo ainda sequela nela. Até hoje eu sinto coisas que eu não sentia depois que eu fiz anestesia. Então, é uma coisa que hoje eu não sei se eu faria, né? Hoje, para mim, no meu caso, né? Porque eu entendo que essas moças que fazem, elas são jovens, elas têm uma outra cabeça, né? Tipo, eu quero usar um biquíni, eu quero usar a barriga de fora, enfim, eu não quero, né? Eu não quero ser, como elas usam a expressão, uma musa fitness, uma influenciadora fitness. Não, eu não acho que eu posso ser. Então, eu quero só motivar, mostrar a realidade de um normal. Uma mulher que é mãe, que é esposa, que está com 45 anos, que está na menopausa, né, pessoal? Está conseguindo vencer com fé em Deus e das suas condições, né? Comendo o quê? Normal, vida, comendo saudável, fazendo boas. E
né, irmãos e pessoal, e lidando, fazendo exercício. Qual é que eu exercito? É em casa, fazendo treino em casa, fazendo caminhada, isso. E não me privando, pessoal. Quando eu quero eu como, mas tendo equilíbrio. Então, lidando com as sobras de pele, aprendendo a conviver, né, com as estrias, aprender com os excessos, com as flacidez que vão ficar, né, pessoal? Como aqui, ó, isso aqui eu tinha muito, ó. Eu ainda, ó, meu braço está bem menor, tanto que diminuiu. Hoje eu consigo vestir um casaco GG, um casaco social, né, que eu uso bastante, e glória a Deus, né? Eu consigo, né, pessoal, usar dependendo de uma camiseta G, essa aqui, ela é grandona, ó como ela tá aqui, mas ficou, né, pessoal? Olha aqui, ó, isso aqui é sobra de pele, ó, isso aqui, ó, isso aqui é uma sobra de pele, né? Eu tenho sobra de peles aqui, na barriga, né? Tem sobra de pele, enfim, tem, né, pessoal? E é uma coisa que, paciência, né? É uma coisa que vai acontecer. Só que o que a gente fazer é olhar para isso e desanimar, porque senão a pessoa pensa, não posso, ou ficar naquele pensamento, sim, eu nunca mais vou poder comer, não, agora eu vou ter que me privar de tudo. Pessoal, você não tem que se privar, você tem que aprender a comer, né? Fazer escolhas saudáveis. Isso vai ser bom, porque depois que você toma bom. Então é isso, né, pessoal? Que só gravar você entender que isso aqui é um processo real. E se você é uma pessoa que é real, uma pessoa que ainda está lutando com a obesidade, vai lutar para sempre, que não existe um ex-obeso, um ex-gordo, não, a gente vai para sempre, que está conseguindo o objetivo, acertando, às vezes nunca desistindo, aprendendo a cuidar do tempo do Espírito Santo. Aí eu quero pedir para você me acompanhar, que com certeza abençoar, tá bom?